It's never too late. Ou melhor, nunca é tarde. Esse foi o título do artigo que eu li na semana passada. Talvez você já esteja se perguntando se 35 anos é tarde demais para começar alguma coisa. Ou se você já se questionou se o corpo vai mudar depois dos 40. Aí você também já deve ter escutado de alguma amiga que o metabolismo fica pior e você não consegue mais ter os resultados que tinha quando tinha 20 anos. Será que é tarde demais para começar? Eu posso estar errada, mas muitas mulheres já sentiram ou já ouviram algumas dessas frases e acreditaram em algum momento que existe uma quebra no metabolismo quando a gente vai envelhecendo. E que essa quebra é meio que um muro ali nos 35, 40 anos, onde o metabolismo fica mais lento. E se eu te disser que esse muro entre 35 e 40 anos, ele não existe, ou talvez não existe da maneira que te contaram, você acreditaria? Hoje eu trouxe para nossa roda alguns dados da literatura para te trazer alguma inquietação e te fazer algumas perguntas sobre esse metabolismo lento que você vem sentindo nos últimos anos. E eu sou a Flávia, doutora em bioquímica, treinadora de corrida, e nesse bate-papo, sempre de uma maneira muito leve, tomando meu mate, te convidando para tomar um café, venho falar sobre treinamento de força, treinamento de corrida e esse universo feminino. E no episódio de hoje do Esse Não É Mais Um Papo Sobre Corrida, eu quero te convidar a entender por que ainda dá tempo para começar a treinar força e para ficar mais forte. Porque talvez tudo que você esteja sentindo não é somente o seu corpo mudando, ou talvez não te explicaram direito como é que ele pode mudar. A gente vai começar esse nosso bate-papo trazendo um estudo muito legal que saiu agora, nesse ano, que é uma meta-análise que tem um grande poder para responder essa pergunta. Será que eu, com 35, 40 anos, estou muito velha para começar a ganhar força? E olha só, esse tipo de pesquisa, essas meta-análises sistemáticas, eles conseguem responder com assertividade uma única questão, porque pegam muitos estudos ao mesmo tempo. Então, essa pesquisa avaliou especificamente os efeitos do treinamento de força em mulheres ao longo de toda a vida. Incluíram 126 estudos com mais de 4.000 mulheres, sendo que algumas já estavam na menopausa e algumas não, com idade média entre 50 e 62 anos. Um dos principais desfechos desse estudo é que o treinamento de força provocou ganhos de força em ambos os grupos, tanto em mulheres que estão na pré-menopausa, quanto em mulheres que estão na pós-menopausa, não tendo diferença significativa entre esses dois grupos. E o que eles querem trazer com esse resultado? Mostrar que, apesar das flutuações hormonais que acontecem inevitavelmente para mulheres que já estão na pós-menopausa, os efeitos do treinamento de força não se alteraram. Então, se você conseguir manter um treinamento de força ao longo da sua vida, você não vai ter perda de força por entrar na menopausa, e se você nunca treinou, você pode ter ganhos de força apesar da menopausa. Mas aí você vai me dizer, ok, Flávia, eu entendo essa questão hormonal, mas eu sinto que meu corpo mudou. Eu sinto que a minha disposição é pior, eu sinto que o meu sono tá pior, eu sinto que eu não consigo mais desempenhar as coisas que eu fazia no dia a dia, eu sinto que a minha vida tá diferente depois que eu entrei na pré-menopausa ou na pós-menopausa. Eu entendo sim que essas oscilações e essa mudança na vida podem trazer esse desconforto e essa percepção de que você não vai conseguir melhores resultados depois de uma certa idade. Mas é bacana que a fisiologia mostra o contrário, que se você conseguir manter esses níveis básicos de treinamento, você vai ter sim resultados positivos. A capacidade adaptativa ela não vai desaparecer porque os hormônios despencaram. E isso não sou eu falando, não sou eu achando, são os resultados dos estudos. Mas aí você ainda vai me dizer, mas Flávia, aquela sensação ainda não sumiu. Eu reduzi os meus níveis hormonais, os meus níveis hormonais mudaram depois que eu entrei na pré-menopausa, na menopausa, e essa percepção de mais cansaço não sumiu. E o estudo mostra que apesar de tudo isso, você ainda consegue produzir força, mas esse não é o plot twist desse estudo não. Esse estudo tem uma reviravolta muito bacana. Hoje, especificamente, eu não vou falar desses níveis hormonais na produção de força. A gente vai deixar essa conversa para um outro momento.
antes da gente chegar nessa reviravolta que traz esse estudo, eu quero te trazer para um lugar e te convidar para olhar para a sua rotina. E agora eu queria que tu te imaginasse sentada aqui do meu ladinho, tomando um café comigo e conversando assim, ó, bem de amiga. E que tu levasse essa pergunta que eu tenho para te fazer pro coração, assim, de uma maneira não invasiva, mas que tu olhasse para tua rotina e se respondesse. Porque, por um lado, os estudos e a ciência mostram que se a gente conseguir manter uma rotina de treinamento, você vai conseguir manter os teus níveis de força e até ter vários ganhos, inclusive em toda a vida adulta. E por outro lado, a ciência também mostra que o nível de atividade física do brasileiro, principalmente das mulheres, reduziu um monte. Então, sentada do meu lado, esse convite é para que você olhe para a sua rotina e se pergunte genuinamente: como está o meu nível de atividade física? Porque é muito fácil a gente olhar e culpar os hormônios, o sono, a alimentação, a dieta, o exercício que não funciona, mas é muito difícil, às vezes, a gente se colocar numa função de auto-observador e de se responsabilizar pelas coisas que a gente não está conseguindo alcançar, pelos resultados que às vezes a gente quer e não consegue. É muito mais fácil eu dizer que o exercício não funciona ao invés de ir lá na academia 3 vezes por semana, religiosamente, erguer carga e fazer o exercício funcionar. E essa pergunta de quantas vezes por semana você realmente está treinando força e realmente está treinando força, ela pode ser meio inquietante, mas é para esse lugar que eu quero te trazer. Eu gostaria muito de dividir contigo alguns dados sobre atividade física e exercício físico, que pode ser que você não tenha esse conhecimento. O mundo no geral, e isso não é uma exclusividade sua ou minha, ele está se mexendo menos. A gente tem se movimentado menos. A gente se desloca de carro, a gente sobe de elevador, a gente trabalha mais sentado, a gente estuda mais e isso traz para um lugar de ficar mais sedentário. A gente tem passado muito tempo nas telas. Isso tudo reduz o nível de atividade física, que é esse movimento do dia a dia. E com isso, a gente coloca a responsabilidade no treinar 2 vezes por semana ou às vezes 3 vezes por semana e querer que esses 40 minutos, 50 minutos de academia mudem todo o jogo estético, de força, de hipertrofia, tudo que a gente quer mudar, a gente coloca lá na conta de ir para academia 2 ou 3 vezes. E se esse cenário já não é ruim, tem um dado na literatura que mostra que mulheres preferem exercícios de menos impacto e de menos vigorosos. Ou seja, de um lado a gente se movimenta menos no dia a dia e de outro, quando a gente vai se movimentar, a gente opta por atividades de menos impacto, menos sobrecarga, menos desconforto. Esse mesmo estudo mostra que nós mulheres optamos por caminhadas em esteira, yoga, pilates e às vezes a gente vai fazer alguma outra coisa mais vigorosa, mas musculação não é a nossa primeira escolha. Então você entende que tudo gira em cima de um combo de deixar a gente mais confortável e colocar a culpa no nosso metabolismo lento, porque a gente tem se mexido menos. E aqui eu preciso abrir um parênteses. Nada contra pilates, yoga, exercícios de baixa intensidade. Não é sobre isso. Mas é sobre a gente optar em não fazer nenhum exercício vigoroso e olhar para o nosso metabolismo e colocar a culpa lá. É muito curioso que normalmente eu cruzo com pessoas que são sedentárias. E a primeira coisa que elas falam para mim e justificam o fato de e às vezes eu tô parado sem treinar, às vezes eu tô ali sedentário, às vezes eu tô querendo retornar para a corrida e não consigo treinar força. Isso normalmente vem usando a idade. E é porque depois dos 40, tu entende, né? Aí eu faço uma cara de paisagem, porque antigamente eu tentava explicar, hoje em dia não, eu só faço uma cara de paisagem. Eu entendo. Eu entendo que depois dos 40 é muito complicado. Um trecho da conclusão do artigo. Um achado surpreendente foi que não existe associação entre os resultados
de idade, duração do treino, frequência e número de sessões de treino. Isso sugere que os benefícios do treino de força são robustos e ocorrem independente das variáveis de programação. O que isso aqui quer dizer se eu tivesse que te explicar numa roda de conversa? Quer dizer que não importa quantos anos você tem, quer dizer que não importa se você só tem 30 minutos para treinar 2 vezes por semana, quer dizer que não importa se você pode fazer uma série de 10 agachamentos porque você não tem tempo, ou você vai lá e faz 3 séries de 10 de agachamento. Nada disso importa quando se refere à sinalização da força e de ganhos de força ao longo da vida. Sabe o que realmente importa? Você levantar do sofá e ir treinar força. Então isso acaba quebrando algumas objeções que são muito comuns, do tipo, eu tô velho demais, eu só tenho 30 minutos, eu só posso treinar 2 vezes por semana. Esse estudo deste ano mostra que essas objeções foram todas quebradas. Também nos limpa meio que a lente do tipo que existem muitas mulheres que, apesar da pré-menopausa e pós-menopausa, continuam treinando e continuam ganhando força. Então, talvez essa pergunta que eu trouxe lá no começo do episódio sirva justamente para isso, para você conseguir olhar para sua organização, para sua rotina e ver o quanto tem de metabolismo lento nos resultados que você não consegue alcançar e o quanto tem de comportamento, porque é na virada do comportamento que os resultados aparecem. E como sempre, no final desse podcast eu trago uma questão para você fazer como se fosse um tema de casa. Eu queria que você levasse para sua rotina uma lente e olhasse de uma maneira bem gentil para o que você está fazendo hoje. Então, se você é uma dessas mulheres que está nesse lugar de inquietação, porque não tem o corpo que gostaria, porque está pensando na velhice, quer ter mais liberdade, quer ter mais funcionalidade, ou alguém que ainda quer mudar a estética, que tem muito pela frente ainda, alguém que quer correr com mais desempenho, já entendeu que a força é importante para isso, e você percebe que esses resultados eles não estão como você gostaria mesmo, assim, que você poderia estar melhor que isso, te convida, te leva para olhar para sua vida com uma lente mais gentil, assim, do tipo, o que eu realmente estou fazendo? Será que eu realmente vou para a academia e coloco a carga que precisa colocar naquele exercício que deveria colocar a carga? Porque no fundo, a gente sabe quando a gente está ali com um halterzinho de 2 se enganando, ou a gente sabe que poderia colocar mais uma carga ali, outra aqui, só que daí a gente fica naquela de, eu tô com preguiça, eu tô com preguicite crônica, não, hoje não vou, treino de força é chato. Tudo bem, a gente sabe que é muito melhor fazer outras coisas, mas a gente sabe da importância de fazer treinamento de força. Então, o meu convite, como sempre no final do episódio, eu te trago uma questão prática ou algo para você olhar na sua vida. O convite de hoje é justamente esse. Olha para o seu comportamento com uma lente bem gentil, como se você estivesse olhando para a sua vida de fora mesmo. E te responde essa pergunta. O meu comportamento frente ao treino de força condiz com o resultado que eu quero? Se sim, segue aí, que vai ficar bonito. E se não, você pode mudar hoje. Você pode começar a transformar sua rotina hoje. Se você já treina 2 vezes, só mantenha as 2 vezes. Só vai lá e coloca um pouquinho mais de carga. Daqui a pouco você está fazendo séries muito volumosas, com pouquíssima carga. Faz séries menores, coloca mais carga, deixa teu corpo se readaptar. Então esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha te feito uma boa companhia. Caso você tenha gostado, divide com uma amiga. Assim a nossa roda de conversa cresce cada vez mais. Um beijo e tchau!